Estamos de volta com Weizen. Vamos ler as páginas da personagem da jogadora. Hoje vai ser bem curtinho porque eu pretendo repetir na quinta dessa semana, porque semana passada não teve. Então vamos entender um pouco a sua personagem. Que fofo. A sua personagem jogadora é um ser humano que vive em Uppsala no século XIX com o dom da visão. Ou seja, são as pessoas que conseguem ver os Weizen. Ao jogar, você deve interpretar sua personagem de coração. Coloque em situações perigosas e interessantes. Não hesite, pois mais divertido assim. Este capítulo oferece uma descrição passo a passo de como criar a personagem. Talvez você queira fazer isso em grupo, para que vocês possam fazer escolhas que liguem as personagens e formem relacionamentos. As escolhas envolvidas na criação de personagem foram caracterizadas em 3 seções: personalidade, característica e miscelânea. Na personalidade, você escolhe o arquétipo, que é o modelo de personagem. Vai dar um nome, determina sua motivação. Para caçar Weizen. Também deve especificar a sua fonte de trauma, descrever o evento que lhe deu a visão e criar um segredo sombrio. As características são as coisas nas quais sua personagem é boa. As características são úteis para rolar os dados para ver o que acontece. São os atributos, perícias e talentos. A última parte do processo é a miscelânea, se trata do seu relacionamento com outras personagens jogadoras, mas também de quais equipamentos e recursos financeiros você tem à sua disposição. Lá você encontrará regras sobre como você pode se ferir física e mentalmente, como aprimorar sua característica por meio de experiência que você recebe. Tá. Então isso aqui são os passos que ele acabou de falar aqui. Personalidade. Você constrói sua personagem a partir das decisões sobre seu histórico e personalidade. Isso se torna a fundação de sua personagem. Conforme o jogo progride, você terá uma visão cada vez mais clara de quem ela realmente é. A primeira coisa que você fará é escolher um arquétipo. O seu arquétipo é a base para criar sua personagem. E especifica diversas escolhas que precisam ser feitas. Suas escolhas se tornam um esqueleto a partir de qual seu personagem de carne e osso pode emergir. O esqueleto a partir de qual seu personagem de carne e esqueleto. O arquétipo também diz algo sobre no que você é melhor. Há 10 arquétipos para escolher. Não deve haver mais de uma personagem com cada arquétipo no grupo. Ah, isso eu não sabia. As classes, que são os arquétipos, que é tipo esportista, caçador, detetive, não podem se repetir. Idade. Próximo passo é decidir a idade da personagem. Há 3 faixas etárias no jogo: jovem, meia-idade e idoso. Escolhi uma e anote na sua ficha. A minha personagem é Maeve, ela é jovem, mas ela tem 13 anos. Acho que ela devia ter menos atributos. Escolha um dos nomes. Escolha um nome. Motivação. A sua motivação explica o porquê de você estar disposto ou disposta a arriscar sua vida para encontrar e combater os Weizen. Ela ajuda você a interpretar a sua personagem. Escolha uma das motivações sugeridas no seu arquétipo ou crie uma por conta própria. Show! O seu trauma é o evento que lhe deu a visão. Pode ser um incidente da sua infância ou algo mais recente, mas geralmente tem alguma conexão com o sobrenatural. O trauma pode ser físico ou mental. Talvez você tenha testemunhado algo terrível ou se envolveu em um acidente. No norte, o chamado do cuco, é má sorte. No leste, o cuco, o luto esmorece. No sul, o cuco traz a morte na asa azul. O cuco no oeste é o melhor em conteste. Canção de ninar sobre como interpretar os chamados do cuco. Segredo sombrio. O seu segredo sombrio é um problema do qual você tem vergonha e, portanto, guarda para si. Ele pode estar ligado ao seu trauma ou se tratar de algo completamente diferente, mas, de qualquer maneira, afetará ativamente o jogo ao tornar as coisas mais difíceis para você, tanto em Uppsala quanto durante suas viagens. Talvez agentes do governo estejam no seu encalço, ou você pode esconder seu alcoolismo, alucinações ou ainda algo na sua família que ninguém pode descobrir. Cabe a mestre do jogo garantir que o seu segredo sombrio entre em foco nas suas histórias. Incorporar os segredos no jogo torna os mistérios mais divertidos, mesmo se causar problemas para a sua personagem jogadora. Caso o segredo seja resolvido, ou se você se cansa dele, pode substituí-lo por outro. Vamos lá, os russos, né? Jogo de nórdico, né? Russo não, nórdico. Mestre de jogo. O molejo diz que isso é tudo que sabe e está prestes a sair quando subitamente Paul começa a encarrar você, Astrid. Você vê nos olhos dele que ele o reconhece. Ah, droga!
mestre do jogo. Qual é o seu nome mesmo? Astrid Liljal. Antiga freira no convento de Santa Mãe Maria. Por que a pergunta? Nós já nos vimos antes, mas você tinha um nome diferente naquela época. E com certeza não era freira. Ó, Astrid aqui. Isso aqui parece um changeling, na real. Papéis de gênero. Vamos lá. Vamos ver o que esse livro diz sobre os papéis de gênero. O século XIX da vida real era uma sociedade patriarcal na qual os homens tinham poder sobre as mulheres. Correto. Enquanto as mulheres tinham restrições sobre o que poderiam fazer, dizer e quais empregos poderiam ter. Entretanto, este RPG não é sobre o século XIX real, e sim a Escandinávia lendária. Bem lendária mesmo, o europeu não ser machista. É uma lenda incrível. Cabe ao seu grupo de jogo determinar como é a sua versão da Escandinávia, como vocês irão lidar com essa questão na sua mesa. Nós não vemos motivos para deixar as injustiças históricas limitarem as opções disponíveis para os jogadores, especialmente por haver muitos exemplos de mulheres poderosas na literatura histórica e nos contos de fadas. Seguinte, se a mesa for só de mulheres, eu acho que pode ser legal fazer uma Escandinávia real, assim, onde tem machismo e as mulheres precisam lidar com isso. Agora, se tem homem, eu acho que a regra é... Não é que cabe ao grupo determinar, é que não existe machismo e pronto. Enfim, essa é a minha opinião pessoal e não profissional. Poeminha. Todos devem se proteger contra os invisíveis, as bruxas, os trolls e criaturas satânicas como cobras e lagartos. Aquela novela, né? Se tem algo que elas não suportam é aço, moedas e outras criações humanas que não conseguem controlar. Meu irmão foi tolo bastante para dar ouvidos a um mercador que lhe disse que os Weizen e os Trolls eram apenas histórias de criança. Isso fez meu irmão parar de colocar a bainha da sua faca em cima da porta, e fez sua esposa remover as moedas que colocaram na pedra angular do celeiro por proteção. E deste jeito, ele acabou com espíritos da natureza na sua casa, roubando pão e pedaços de... o cara perdeu pão e pedaço de tecido. Eu achei que ele ia ser assassinado, sei lá. Roendo os dedos das mãos e dos pés das crianças até sangrarem. Agora tudo bem, mas essa criança é trouxa também, né? O riso dos invisíveis deixou a família acordada por várias noites, até meu irmão se dar por vencido e disparar sua escopeta dentro da casa, usando cartuchos cheios de lascas de prata. Os espíritos subiram pela chaminé feito fumaça preta, gritando que iriam voltar com fogo e gelo. Mas assim que eles saíram, meu irmão enfiou sua faca no batente da porta. Com isso, eles perderam seu poder. Esses Weizen também são fracotes, né? As características, elas são atributos, perícias e talentos. Então vamos começar com os atributos. Há 4 atributos que juntam e indicam no que você é melhor ou pior. Físico, precisão, lógica e empatia. Cada atributo vai de 2 a 5, determina o número de dados que você vai rolar. Então, se o meu atributo é 5, eu vou rolar 5 dados. Se o meu atributo é 2, eu vou rolar 2 dados, por aí vai. Você pode distribuir pontos de atributo de acordo com a sua idade entre os seus atributos. O valor mínimo é 2 e o máximo é 4, exceto para o atributo principal do seu arquétipo, que é 5. Então você vai lá. Eu sou jovem, então eu tenho 15 pontos. Eu sou caçador, né, que nem a minha personagem do jogo. Então a precisão. Precisão eu posso colocar até 5, então aqui foi 5, sobrou 10. Esses 10 eu posso dividir entre esses 3 aqui, respeitando o limite máximo de 4. Então pode ser 4, 8, 9 e 10. Agora vamos ver os atributos. Físico. O seu físico é uma medida de quão grande e forte você é. Ele é a sua capacidade de suportar e desferir pancadas. Ele determina coisas como quanto tempo você pode ficar sem alimento, descanso, quão facilmente você consegue levantar um tronco caído. É bem óbvio esses atributos, né? Físico é a sua força física, porradaria, correr. Precisão é a destreza e habilidade motora. Óbvio. Lógica é a sua mente, empatia é o seu carisma. Tá bem claro isso. Agora a gente tem perícias, assim como o D&D mesmo, skills. Então as perícias, cada uma das perícias é ligada a um dos 4 atributos, físico, lógico, físico, precisão, tá? A gente tem agilidade, aprendizado, combate corpo a corpo, combate à distância, força, furtividade, inspiração, investigação, manipulação, medicina, observação, vigilância. Aqui se bota em medicina se tu quiser fazer punhetaço no jogo de futsal, por exemplo. As perícias representam conhecimento, treinamento e experiência adquirida. Há 12 perícias que estão descritas no capítulo 3.
Cada perícia tem um valor entre 0 e 5, o valor determina o número de dados que você adiciona ao seu atributo tentar algo difícil e perigoso. Você pode gastar um número de pontos determinado por sua idade, então mesma coisa. Talentos. Os talentos são truques, características e habilidades que podem beneficiar você em diversas situações. Eles afetam as suas jogadas de dado e lhe dão acesso a poderes ou recursos. O seu arquétipo oferece 3 talentos iniciais, dos quais você escolhe um. O talento é tipo uma magia. Não é necessariamente mágico, mas mecanicamente falando é tipo uma magia. Então você vai ter 3 talentos que a sua classe te dá e você escolhe um. É tipo uma feat. As miscelâneas. Para sobreviver aos encontros com os Vaisen, sua personagem será de ajuda dos seus amigos, além de armas e equipamentos. A última coisa da ficha é isso. Você também encontrará informações sobre o que acontece quando você se machuca, como você se prepara para a viagem e como adquirir uma vantagem. Então a primeira miscelânea são os relacionamentos. Você tem um relacionamento com cada uma das personagens, é um laço, um vínculo. No início do jogo, vocês todos já se conhecem. Você pode ter acabado de conhecer ou terem sido amigos a vida toda. Para cada uma das outras personagens, escolha uma forma de relacionamento do seu arquétipo ou crie uma por conta... Criar sempre, né? Criar sempre. Outro jogador ou jogadora deve aprovar o relacionamento. Os relacionamentos devem ser interessantes sem tornar vocês inimigas. Já que vocês ainda devem poder viajar e trabalhar juntos. Ah, não. Seria muito bom ser inimiga de alguém, só que tem que ser alguém que sabe jogar, que sabe ser empático, que sabe ser decente no jogo. Fazer uma coisa meio Zoro e Sanji, assim. Recursos. O valor dos recursos indica o quanto capital você tem à sua disposição. O valor mais alto significa que você dispõe de uma casa com estilo de vida melhores, que tem acesso às coisas do qual precisa. A tabela na próxima página mostra o significado dos diferentes valores. Eventos dentro do jogo que afetam o seu padrão de vida mudarão o valor. Normalmente, você começa com o menor valor para o seu arquétipo, contudo, ele pode ser aumentado ao gastar pontos de perícia, com cada ponto aumentado os recursos em um nível, apesar do seu valor inicial. Tá, recursos, ele é tipo, ele vem aqui, ó, junto aqui. E tu pode gastar ponto daqui para aumentar os seus recursos. Aí tem uma tabela do valor de vida, que vai de miserável até podre de rico. Equipamentos. Além de seus equipamentos regulares, você começa com um souvenir. Tem uma tabela, mó legal. O souvenir, ele... Uma vez por sessão, você pode curar uma condição ao interagir com ele. Explica como você usa o item, e aí o mestre vai aprovar ou não. O seu souvenir é parte da sua personagem, então sinta-se livre para entremeá-lo na sua personalidade ou história. Ele pode ser quebrado ou perdido, mas ao gastar um ponto de experiência, você recupera ele. Pode escolher um novo, mas nesse caso deve primeiro jogar um mistério inteiro sem um souvenir. Ixi. Descrição, você se apresenta, né? Os souvenirs pode ser tipo testamento sem assinatura, um livro de romance gasto com dedicatória, várias coisinhas, né? Condições. Você pode precisar sofrer o que chamamos de condições, que podem ser comparadas a ferimentos ou aflições. Isso ocorre quando você falha em se proteger, né? Tem 3 condições físicas e 3 mentais, cada uma te dá um dado a menos no jogo. Condições físicas acrescentam uma penalidade nos testes de perícias relacionados ao físico e à precisão, e as mentais em lógica e empatia. Perceba também que esses modificadores se acumulam, então cada condição que você vai pegando vai menos 1, menos 2, menos 3. Se a sua personagem tiver todas as condições e sofrer mais uma, ela não pode continuar a ficar sem cuidados médicos. Todas as 3, né? De um tipo ou de outro. Estar fisicamente arrasado significa que você cesariou além dos limites, que sofreu um ferimento sério. Pode estar inconsciente ou morrendo. Talvez você tenha tido sua perna esmagada ou foi baleado na barriga. Quando estiver fisicamente arrasado, você não pode se mover ou fazer nada. Se estiver mentalmente arrasado, você pode estar aterrorizado, em choque ou confusa. Talvez você tenha perdido a esperança de sair vivo da situação, tenha perdido a fé em si e seus companheiros. Tá? Então, se você estiver arrasado, você não pode realizar nenhuma jogada de dado bem sucedida. Não pode jogar. Você falha automaticamente. Recebe um ferimento crítico. O que significa que deve rolar em uma tabela para ver se recebe um defeito ou uma revelação.
Isso vai ser explicado depois. As condições podem ajudar você a representar a sua personagem. Então você vai colocar a sua interpretação de personagem nisso. E aqui tem uma tabelinha com as condições. Vantagem. No caminho para um mistério, você poderá receber uma vantagem, mas apenas uma por mistério. A vantagem pode ser um novo conhecido que estará disponível na localidade para ajudar você, uma experiência misteriosa que lhe dá poder ou fazer manutenção ou treino com suas armas a caminho do local. A vantagem também pode ser criar um vínculo com outra personagem do jogador, ajudando vocês a trabalhar juntas mais tarde. Você pode usar a sua vantagem uma vez por sessão de jogo, adicionando mais 2 a um teste de perícia. Você deve decidir usá-la antes de rolar os dados ou quando for forçar a jogada, que isso também vai ser explicado depois. Você explica como utiliza. Depois do mistério, sua vantagem se perde. Na próxima vez, você deve escolher outra perícia como a sua vantagem. Tá. Aí tem aqueles exemplos que ele já falou. Pontos de experiência. Ao final de cada sessão, a personagem ganha XP. A mestre de jogo faz perguntas à sua personagem. Cada pergunta que você responde com sim, você recebe um XP. Quando você recebe 5 XP, você compra um avanço clássico de Year Zero. Isso significa que você pode, com um avanço, você aumenta o valor de uma perícia em um nível. Ou compra um novo talento. Nunca pode ter mais que 5 em uma perícia, não há limite para talentos. Pode pegar talento de outros arquétipos. Você participou da sessão? Sim. Você confrontou algum Weizen? Sim. Identificou algum Weizen previamente desconhecido? Não. Sofreu os efeitos do seu segredo sombrio? Não. Correu risco para proteger outras pessoas? Sim. Aprendeu algo? Sim. O que? Explique. Desenvolveu algo na sua base? Não. Realizou alguma ação extraordinária? Sempre. E os arquétipos são 10 classes, basicamente, que começam os arquétipos. Eu vou falar deles quinta-feira. Galera, muito obrigada quem veio aqui só pra ver o meu cabelinho lindo. Amo vocês. É isso aí, falou, valeu, tchau, tchau. Fui.